Olá, muito boa noite aos nossos ouvintes, nossos internautas. Mais uma quinta-feira ao vivo, hoje com uma convidada especial, Elaine Santos, que vai trazer muitas oportunidades, muitas dicas para especialmente o nosso público atleta. Hoje o nosso programa está começando um pouquinho mais tarde, 19h20. A partir do próximo programa, nós estaremos iniciando sempre às 19h20. Então, você que é nosso ouvinte, que participa no nosso programa, não deixe de colaborar, de apoiar, de divulgar, de compartilhar. E também mande sugestões para os nossos próximos programas, faça perguntas aos nossos entrevistados e participe, apoie e colabore com Conexão Impar no ar hoje com Elaine Santos. Elaine, seja muito bem-vinda no nosso programa. Estamos muito felizes de receber você aqui. E como eu falo sempre para os nossos convidados, as pessoas, nossos amigos, a gente traz aqui no nosso programa pessoas que a gente gosta, que a gente ama e que tem sinergia com o nosso propósito de vida, né? Então, deixe o seu boa noite para os nossos internautas, nossos ouvintes. Muito boa noite, muito obrigada pelo convite. Agora fiquei até feliz demais com essa recepção toda. O que eu puder ajudar, contribuir. Fui atleta profissional de voleibol, psicóloga hoje, clínica do esporte, então bora falar sobre. Hoje nós vamos falar, então, sobre saúde emocional, lançamento do livro Tudo que te aperta não é o seu número. Bom, vamos lá, então, já direto para nossas perguntas. Estamos ansiosos para ouvir você, Elaine. Como é que foi essa transição? Não, primeiro fala aí da tua atividade como esportista de alto nível que você foi. Tá? Eu sou bem alta para a minha geração. Eu tenho 1,80 m de altura, sou da década de 60. E aí eu fui até o Clube São Paulo, meu pai queria comprar o título e a gente estava visitando o clube e entrei no ginásio. Quando viram, eu magrinha, alta, comprida, e aí vieram me convidar para jogar. Foi amor à primeira vista. Aí joguei voleibol profissional por muitos e muitos anos, depois parei de jogar o voleibol e encontrei a psicologia. Eu digo que são meus dois amores hoje, a psicologia e o voleibol, o esporte de uma maneira geral. Fala da importância do esporte, especialmente para os jovens, Elaine. Olha, meus dois filhos, eles sempre precisaram escolher um esporte. Não precisa ser atleta profissional, embora o meu mais novo seja atleta profissional de futebol. O mais velho não quis seguir carreira, mas eles foram moldados no esporte. Então é muito importante, porque no esporte você aprende a ser resiliente, a saber lidar com as diferenças, aprender a perder aquela dor amarga da derrota, o sabor muito bom da vitória. E aí a gente fica mais flexível. Eu sempre uso uma expressão: tudo que é rígido quebra muito fácil. E no esporte a gente aprende disciplina, que hoje em dia está faltando bastante. Então, uma dica para os pais é: não importa qual seja o esporte, o seu filho pequeno, desde a primeira infância, deixa ele flutuar para todos os esportes. Porque tem um esporte coletivo, com e sem contato, o individual com e sem contato, e às vezes eu ouço assim: meu filho tem 8 anos, ele não sabe o que quer fazer de esporte. Eu falei: com 8 anos acho que é pouco provável que ele saiba, porque não vai conhecer os outros. Então, inicie o filho no esporte, para ver qual que ele se adapta e incentive, porque certamente ele será moldado caráter, tudo isso que está faltando hoje em dia, Roque, porque as pessoas, as crianças principalmente, são muito rígidas, muito egocentradas, tudo eu, sou o dono da bola, tem que ser para mim, e o esporte é uma cultura muito interessante. Bom, hoje eu estou muito feliz aqui de estar recebendo a Elaine, atleta profissional de alta performance, psicóloga, fez a transição da parte esportiva para profissional. E
Eu tenho muita sinergia também, que trabalhei com atletas de alta performance, ainda continuo. Criamos até um curso superior de ciência, filosofia e lutas e artes marciais, Elaine. Estamos também fazendo agora um curso de pós-graduação. Depois eu vou informar os nossos internautas sobre isso, né? Bom, eu quero aprofundar um pouco mais aqui na questão de você como atleta, né? Fala como é que foi nessa época, né? Ser atleta de voleibol, né? As dificuldades. E até hoje não é diferente, porque eu tenho visto ainda, acompanho muito, né, os bastidores, a gente faz o trabalho, das dificuldades que tem dos atletas competirem, da dificuldade de desenvolver um atleta, o apoio também para os atletas, né? Na minha época, a gente jogava para ganhar um misto quente ou Coca-Cola no final, né? Um refrigerante lá no final. E era pelo amor à camisa mesmo, a gente gostava muito de jogar. Não tinha nenhuma estrutura, não tinha tênis adequado, não tinha piso adequado. Eu joguei num clube, então tinha uniforme bem bacana, mas a estrutura era bem ruim. A gente viajava, dormia em ginásio, não era hotel como a gente vê hoje em dia. Então, realmente era muito complicado, muitas lesões por falta de conhecimento, por a gente não ter um preparo físico adequado, enfim, porque não era como é hoje em dia. Hoje em dia, por um outro lado, é um esforço além do normal, às vezes, muitas competições, isso falando do alto rendimento, muitas competições, e o atleta como se ele fosse uma máquina, e não é. Então, o corpo aguenta até um certo momento, mas o que a gente tem visto muito, os atletas mentalmente não dando conta. Então, Simone Biles se afastou das competições, enfim, para cuidar da saúde mental. Richarlison também e outros tantos atletas. Então, hoje eu digo, os atletas estão equiparados física, técnica e taticamente. O que vai fazer a diferença é o preparo mental. O preparo mental supera o físico, técnico e o tático. O contrário, não. Então, é muito importante, principalmente no mundo competitivo de hoje. Precisa lidar com muitas situações, os haters que falam atrás de uma tela, xingam e falam, né, não tem coragem de falar, isso abala o atleta. As competições, viagem, algumas que são mães, enfim, deixam seus filhos pequenos para poder ir para a competição, outros que não têm o suporte financeiro adequado para poder ir, perde uma competição. Então, são muitos desafios, infelizmente, ainda que a gente vê no esporte. Maravilha. Como que foi a transição do esporte para a psicologia? Pois é, a minha carreira foi curta, foi breve, eu tive muitas lesões. Então, com 20 e poucos anos, eu já não jogava mais. E aí parei, fui trabalhar. Eu tinha uma primeira opção de fazer uma faculdade de Direito, mas não fiz por vários motivos. Aí casei, tinha fábrica de chocolate, tive meus 2 filhos e fui trabalhar, né, como empresária. E aí eu tive um grande desafio na minha vida e fui fazer terapia. E aí, depois de que terminou a terapia, enfim, terminou o processo mesmo, não no dia, terminou o processo, eu fui com essa terapeuta atender uma emergência num grande hospital de São Paulo. E aí eu me apaixonei. Estava ali no álcool e drogas, era um desafio bem grande. Eu disse, gente, é isso que eu quero fazer para a vida. Aí me formei em psicologia. Já na época da faculdade, eu tinha um grande questionamento de que terapia não pode demorar muito tempo. No meu olhar e no método que eu desenvolvi, é começo, meio e fim. É como se fosse uma faculdade. Aprendeu, limpou as dores e as crenças. Aprendeu, não precisa ficar anos em terapia na maneira como eu trabalho. E aí, depois que eu desenvolvi esse método, eu falei, caramba, ele serve para tudo e para todos, porque é um método sobre educação emocional. Mas eu preciso fechar um nicho. Aí, eu falei, pronto, é o esporte. Eu quero aproveitar bastante, e os nossos ouvintes que têm dúvida e querem fazer alguma pergunta na questão do alto rendimento, da parte esportiva, vamos aproveitar a nossa
ilustre convidada hoje. O que inspira a trabalhar com a educação emocional, Elaine? Olha, Roque, nós somos regidos e controlados pelas emoções básicas: medo, raiva, tristeza e alegria. Quando é que a gente aprendeu essa matéria na vida? A resposta que eu mais ouço é nunca. Então, você ter, por exemplo, o medo, todas as emoções têm o lado positivo e negativo. Então, um medo positivo, fique com ele, não atravessa a avenida de olho fechado, não entra na jaula do leão, não pula de um lugar alto sem o paraquedas. Esse medo é para ficar com ele. Todo aquele que preserva a sua vida. Agora, o medo crença, esse não pode ficar, é o medo que paralisa. Então, eu tenho medo de não ser ninguém na vida. Não tem como, você já tem nome, já tem sobrenome, tem um CPF, não tem como você não ser ninguém na vida. Você pode estar insatisfeito com o seu olhar, com o que você está vivendo hoje, mas já é alguém. A raiva que descontrola, você tem uma atitude desproporcional ao fato. E aí, no dia seguinte, aquela ressaca moral. Puxa vida, eu não devia ter feito isso. Agora, a raiva positiva, por exemplo, no esporte, no voleibol. O atleta tomou um bloqueio, ele se enche dessa raiva positiva, ele ganha mais força, mais energia. É como se fosse um pré-treino. E aí ele tem mais força, ele consegue superar aquele bloqueio. Então, ou você está em casa, você quer abrir um pote, não consegue, ai, que raiva! Você aciona a raiva positiva. A tristeza, o lado negativo da tristeza, é quando ele te paralisa. Muitas pessoas falam, eu estou em depressão, mas tem uma escala. Primeiro, é uma tristeza pelo fato que aconteceu. Depois, se não elaborada, ela evolui para melancolia, que é uma tristeza profunda. Ela precisa durar no máximo 30 dias. Aí, se não elaborada, ela vai evoluir para depressão leve, moderada e grave. Agora, qual é o lado positivo da tristeza? Para o atleta, por exemplo, você fez aquele jogo, aquela coisa horrorosa, né? A bola batia de quina, estava muito ruim, mas você ganhou. Você não vai parar para elaborar, ver o que você fez que não foi bacana. Agora, quando a gente perde um jogo, ou perde alguma coisa na vida, a gente para e elabora. Então, isso nos faz crescer, é muito importante. E a alegria. Ah, qual o lado negativo da alegria? Todo mundo já fica pensando. O positivo, óbvio, é tudo aquilo que empodera a gente, as conquistas, o que a gente conseguiu alcançar. E o lado negativo dela é quando falam, eu não tenho nenhum problema com as emoções negativas. Imagina, eu não fico triste, não fico com raiva, não fico com medo. Esse é muito ruim, porque certamente não é isso na vida. As emoções negativas, elas chegam de surpresa. Hello, cheguei. Você não vai buscá-las. Você não tem controle que elas não cheguem. Mas a gente consegue controlar o tempo que ela vai ficar. Então, quando chegar uma emoção negativa, alguma coisa, pensa, respira, entende a mensagem, não fica alimentando, porque tudo que alimenta cresce. Não fica alimentando. Entenda a mensagem e busque a solução. Excelente. Fala um pouquinho mais, como é que as pessoas podem identificar essas situações aí que você acabou de falar, Elaine? Como é que ele sente isso? Foi após uma competição, uma experiência na vida, um negócio, uma entrevista? Como é que ela tem essa percepção? De alguma emoção? Isso, que chegou isso. Às vezes a pessoa não demora, talvez, né, para ter essa noção aí, né? Uhum. As emoções, elas chegam para a gente sente lá no fundo da alma aquela tristeza que fala, puxa vida, era um torneio que eu não podia perder, ou raiva de não ter jogado tão bem, de não ter me preparado tão bem. O importante é ter as emoções na coleirinha, curtinho, não pode deixar elas controlarem. Então, uma raiva excessiva, por quê? Você fica preso no fato. Eu não chamo de erro, porque errar, o que realmente é errar? Se a gente não errar, como é que a gente vai aprender? Aí eu também digo assim, o erro é positivo ou é negativo? Ele é super negativo. Não é.
O erro é extremamente positivo, é só com ele que a gente aprende. O ruim é que ele está de mão dada com as emoções negativas. Agora, quando chegar a tristeza para um atleta ou para uma pessoa normal, entenda qual é a mensagem e busque as soluções. Foco na solução. Eu tenho duas personagens chamadas Senhor Negativo, ele tem uma nuvenzinha na cabeça, e o Senhor Positivo. O Senhor Positivo ele tem 4 lâmpadas na mão. Não à toa são 4 lâmpadas, é um exercício comportamental, que é a linha que eu trabalho. Isso serve para os atletas, para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. É uma mudança de comportamento. Então, chegou o desafio, o negativo, entenda qual é. O senhor negativo chegou, não puxa a cadeira para ele sentar, que ele é folgado. Ele vai ficar, ele vai te deixar chateado. Chegou, fala o que você quer. E imediatamente olha o irmão dele. São 4 lâmpadas, no mínimo 4 soluções. Ah, mas não tem. Sempre tem. Onde está o seu foco, está a sua atenção. Foca na solução que você vai encontrá-la. Olha aí, que dica importante, interessante, né, para os nossos ouvintes e os nossos atletas também, que têm bastante dificuldade, não só na parte técnica, de preparação física, né, mas a parte emocional, né, Elaine? Total. Isso é muito importante, porque faz todo o sentido, né, e todo o resultado positivo da competição, né? Exatamente. Um ponto bem importante, eu ouço muitos, até profissionais da área, ou os pais que às vezes não sabem lidar, o filho perdeu uma competição e está chorando. Fala, filho, não chora, é assim mesmo, a gente perde, às vezes a gente ganha, o importante é competir. Pai, mãe de atleta, não, em si, coloca aquela música de sofrência e deixa o menino chorar, entendeu? Se onde tem choro, tem tristeza. Então, deixa chorar. Chora, 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 lamenta, fica muito triste mesmo. Agora, levanta e vamos procurar as soluções para que esta tristeza não aconteça mais. Eu ia perguntar exatamente uma dica para os pais. Bom, como surgiu o método QUEM? Método QUEM. E também se isso pode ser extensivo aos atletas, ao alto executivo, né? Como é que surgiu isso? Fala para nós desse método seu. Tá. Eu estava na faculdade e aí eu tinha um grande questionamento, porque eu, como atleta profissional, eu fui moldada no resultado rápido e eficiente. Então, não era aquela coisa fluida. E aí eu tinha esse grande questionamento de que a terapia não podia durar tanto tempo. Sabe, porque o atleta precisa daquele resultado. Assim, eu já tive atleta de natação que ele tinha 15 dias para baixar 3 segundos. Quem é da natação sabe que isso é puxado. Então, eu preciso dessa fórmula, né? E aí, eu desenvolvi o método QUEM. São 4 passos. Questione, entenda, escolha e mude. No meu olhar, só através desses 4 passos é que você consegue fazer uma mudança efetiva. E por ser um método de educação emocional, onde eu ensino todos os autos, autorresponsabilidade, autovalorização, autoestima, todos os autos. Então, esse método, tanto para atletas, não atletas, pessoas comuns, crianças pequenas, CEO de empresa, as palestras que eu faço são bem direcionadas para cada caso, em escola, por exemplo, através do método QUEM, mas com a linguagem da escola, para um CEO que, se você parar para pensar, o CEO é um atleta. Sim. Ele precisa entregar resultado o mais rápido que ele puder. E não pode perder o foco no dia, na semana, né? Nenhum, porque o foco, ele perdendo o foco, às vezes, ou por uma crise de ansiedade, ele pode perder valores muito altos. Então, a educação emocional é para todos, não importa qual a especialidade, se é atleta ou não atleta. Dá uma dica para nós aí, como é que um executivo, um alto executivo ou um atleta pode manter esse foco desde que acorda até a hora de dormir?
Olha só. É o maior desafio esse, é o maior desafio. Como que ele lida com essas situações no dia, né? Todos os meus pacientes, a gente desenvolve uma caixinha de ferramentas. Eu gosto muito do lúdico. O lúdico fixa bastante. Então, nessa caixinha de ferramenta vão estar todas as personagens, enfim. E uma das personagens é a lanterna. Então, se você perceber a lanterna, quando você acende ela, você está no escuro, você está focando outra situação. Então, é importante você focar o outro, mas virar para você. Porque só a gente que tem poder de ação em determinado assunto. Manter o foco é o nosso grande desafio. A gente consegue manter 100%? Não. Porque vão vir todas as adversidades que não dependem da gente. Agora, existe um treino para você trazer de volta esse foco o mais rápido possível. Aí é o sucesso. Beach tênis, por exemplo, eu tenho vários atletas de beach tênis. O jogo é muito rápido. Se você não mantiver uma realidade, uma caminhada ali para você entender, manter o seu foco o tempo todo, em 1 segundo já está 4-1. Então, é muito importante você ter recurso para trazer o seu foco de volta. Aquele esporte, o slackline. Então, você vai atravessar de um ponto para o outro num fiozinho. Sim. Você está ali se equilibrando e mantendo o seu foco. Quanto menos você balançar, maior a chance de você não cair. Então, balançou um pouquinho, retoma o foco. Eu dou sempre esse exemplo. Que maravilha, muito bom. Bom, continuando aqui com nossa conversa, nossa entrevistada, e falando para os nossos internautas aí que podem fazer pergunta, pode sugerir próximos temas, né? E hoje com a Elaine falando aí sobre alta performance, sobre alto rendimento, sobre a parte esportiva. Fala um pouquinho do seu livro agora para nós, Elaine. Tudo que te aperta não é o seu número. O que inspirou e como foi o processo? Olha, eu sempre tive esse outro grande questionamento, que aquilo que eu comunico, que eu aprendi através da faculdade, de experiência, que eu sempre quis comunicar para o maior número de pessoas possível. Então, hoje eu faço palestra nas escolas, em clubes de sub-14, enfim, os pais que estão comprometidos com a educação. O meu livro são 40 capítulos. Então, tem vários, por exemplo, Criança no Esporte, TDAH, será que é mesmo TDAH? Porque rotula bastante. Os filhos que você cria hoje cuidarão de você na velhice? Então, é um guia. Cada capítulo demora uns 3 minutos para você ler. Então, eu trago ali o problema, o desafio desses pais, a solução e uma reflexão. É um livro de consultas, então são vários capítulos. E aí você fala, meu filho está fazendo birra, como é que eu posso resolver isso? Meu filho, será que é TDAH? A medicação, né? Hoje estão medicalizando bastante. Criança no esporte. Tia, sejam bem-vinda. Eu trouxe ele para você também. Aí depois você pode ler e contar para todo mundo. Olha que alegria aqui. Responsabilidade. Recebendo o livro da nossa Elaine. Como é que eles fazem para adquirir seu livro, Elaine? Meu Instagram é Elaine Santos Psicóloga. E tem o link da Amazon na bio do Instagram, tanto o livro físico quanto o digital. E tá no link aqui na descrição do nosso vídeo também. Opa, então. Tá fácil, hein? Muito obrigado, uma honra muito grande receber o seu livro. Imagina. E tenho certeza que vai contribuir muito com o que eu prezo muito, que é a educação. Aqui tem disciplina, amor e confiança. Você falou de uma coisa interessante, né? Será que os seus filhos vão cuidar de você no futuro? Fala um pouquinho desse capítulo aí, que eu acho que é muito importante hoje aqui para nós. Então, antigamente, os filhos tinham o seu lugar de filhos. Hoje em dia, isso está muito invertido. Então, não é mais o ser, é o ter.
Claro que existem as exceções, mas os desafios são esses. Então, hoje eu percebo assim que os pais estão com muita dificuldade de falar para o filho essa parte humana. Então, por exemplo, ele é velho, ela é velha. O que é velho? O que é velha? O respeito não tem mais, não tem mais essa parte humana. A era digital veio e atrapalhou bastante isso também. Então, é importante a empatia. Ensinar o filho sobre a empatia, sobre ser altruísta, se colocar no lugar do outro, ajudar o outro. Um idoso, ajudá-lo a caminhar. Sabe, uma coisa que eu falo sempre nas palestras, é muito bonitinho ver aquela criança pequenininha, e os primeiros passos, ela cai, ela levanta, né? Ai, que gracinha. Agora, é muito triste, é chato, é cansativo você ver os passos de um idoso cansado pela estrada da vida. Mas, se não fosse por esse idoso, essa criança não estava aqui. Então, é importante que os pais mostrem isso para os filhos, mostrem essa parte humana, que um dia ele já foi criança. E não é só para a criança. Hoje em dia, quando a criança nasce, é óbvio, pai, mãe vai cuidar, porque a criança não tem autonomia. Mas depois, de acordo com a autonomia que ela tem, é importante que ela entenda o lugar dela nessa família. E eles invertem, colocam essas crianças como pequenos príncipes, princesas frágeis, que você não pode falar nada, senão ele pega a birra. Entende? Então, assim, esses filhos, se forem muito blindados, muito super protegidos, eles não vão cuidar dos pais na velhice. Interessante, né? Olha, eu, como professor de artes marciais, faixa preta há quase 50 anos, sou faixa preta de judô também. Uau! E nós estamos fazendo, Elaine, confesso para você, um trabalho gigantesco com os professores, resgatando os princípios das artes marciais, porque virou um pouco também esportivo, né? Uhum. Então, às vezes, a pessoa foca na parte de competição, que eu não acho errado, que também é uma forma dele se entusiasmar, se motivar para fazer a sua atividade. Mas a gente está trabalhando muito forte nisso, que é a honra, o respeito pelo seu sensei, seu professor, Perfeito. Sua família, seu pai, sua cidade, seu país. Então, a gente está muito resgatando isso e trabalhando muito essa questão. Perfeito. Agora, esse título, Tudo que te aperta não é o seu número. Fala um pouquinho o que isso quer dizer aí em relação ao seu livro. Que mensagem é essa que você está passando para nós? O que me aperta não é o meu número. Uhum. E dá uns exemplos aí no comportamento, às vezes numa amizade, às vezes no emprego, né? Às vezes no dia a dia aí. Eu chamo a nossa cultura, Roque, de cultura do garçom. Sempre querendo servir ao outro. Então, às vezes, você se entendi. coloca em dificuldades, mas o outro não pode sofrer. Para não dizer não para o outro. É exatamente isso. Então, autoconhecimento. Quem sou eu? Do que eu gosto? Do que eu não gosto? O que me serve? O que não me serve? Assim como roupa. Roupa, sapato, anel e relacionamento. Não pode forçar. Se você calça um 37, você vai colocar um número menor e fica forçando aquilo, vai machucar. Forçar um comportamento também machuca. Forçar um relacionamento também machuca. É importante você ter essa autonomia, essa maturidade e a educação emocional para você viver a vida que você escolheu. Quando a gente nasce, a gente vem com uma cartilha, né? Então, olha, você tem que entrar na faculdade com 18 anos. Você tem que estar casada, ser bem-sucedido, casar, ter filhos, escrever um livro, plantar uma árvore. Aí você não quer ter filhos. Não, aí você está fora da sociedade. E se eu não quero ser bem-sucedido, eu não quero ser um CEO? Eu sou feliz se eu for trabalhar na praia. Tem uma pousada, vou abrir uma pousada na praia. Então, o importante é o autoconhecimento, é o que eu quero. Então, os passos do meu método. Quem? Questione o quê? Questione até você entender o que eu quero, quem falou.
peneira tudo aquilo que alguém traz para você. Quem falou? Por que falou? Qual é o conhecimento? Você admira essa pessoa ou não? Ela tem autonomia para falar sobre o assunto? Porque opinar na vida do outro é a coisa mais fácil que tem. Eu vou dizer assim, Roque, você devia pintar seu cabelo de azul. Olha, vai fazer um show. Eu não vou viver o que você vai viver. É você que vai andar todo dia com o cabelo azul, as pessoas vão olhar, enfim. Então, falar, papagaio fala, boneco de ventríloco também. Por isso que a gente precisa escolher as nossas batalhas, o que eu gosto. E estar feliz com isso. Porque a gente fica muito preocupado com a opinião do outro. Mas o que será que vão achar de mim? Hoje mesmo aqui no programa, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar de mim, e tá bom, o que eu posso fazer? O importante é querer transmitir aquilo que eu tenho de verdade no meu coração, poder ajudar as pessoas. E a vida é isso. É você olhar no espelho e falar, puxa vida, gosto do que eu vejo refletido, porque aí você fica mais seguro. A opinião do outro serve como referência, não como uma verdade absoluta. Eu concordo contigo também. Elaine, eu quero aproveitar duas coisas aqui muito importantes, porque eu fui técnico, ainda continuo dando aula, né? Em geral, quais são as principais dores dos atletas de alto rendimento e também do ser humano que não é atleta, né? Até um executivo, né? Uma dona de casa, né? Ou uma pessoa que está querendo ser empreendedor, Sim. né? As principais dores, você fala? Eu acredito que eu vejo bastante. Que você encontra nos teus atendimentos, na tua experiência. A frustração, o medo paralisa muito. O medo de fazer essa transição de carreira, por exemplo, a frustração de não ter alcançado o objetivo. Só que aí o que a gente precisa fazer? Reajustar essa estrada. Se eu quero ir para o campo, não adianta eu pegar uma estrada que me leve à praia. Então, é o autoconhecimento. Mas o principal deles, eu vejo, é o medo e a frustração de estar, por exemplo, numa empresa, numa cultura diferenciada. Até agora é lei, as empresas precisam ter saúde emocional, um projeto, né, de saúde emocional. Acho ok, mas, no meu olhar, nenhum funcionário da empresa vai conversar com o psicólogo da empresa. Não vai, entende? Não vai se abrir, porque sabe que isso pode vazar. Obviamente, não deveria, porque é o sigilo, mas não vai funcionar. Agora, o meu caminho, o meu olhar é o inverso. Por que a empresa precisa ser responsável pelas mazelas do funcionário? Por que esse funcionário está trabalhando lá? Eu tive um caso de um paciente, ele teve burnout, ficou quase um ano afastado. Burnout é a síndrome do esgotamento físico e psíquico. Assim, desligou a chave geral, não consegue fazer mais nada. Ficou quase um ano afastado do trabalho. Aí veio para mim, uma semana, falou, Elaine, eu não estou aguentando, eu vou pedir afastamento de novo. Eu disse, você não vai. Então, vamos juntos, você não vai. Enfim, qual que era o maior desafio? A cultura da empresa. Ele não se identificava com a cultura daquela empresa, uma multinacional. E tudo bem por isso. O importante é ele saber aonde ele quer trabalhar. E a cultura da empresa é de cima para baixo. Não vai mudar a cultura da empresa. Não dá para o CEO, todos os dirigentes dessa empresa mudarem a sua maneira de pensar e de ser por conta do funcionário. Então, é importante ter esse olhar para evitar a frustração, o medo, os afastamentos. Veja se você gosta da empresa, da cultura da empresa, como que funciona. É mais humanizada, não é? Uma coisa mais acelerada, precisa de resultado. Mas o importante é, tudo que te aperta não é o seu número. Seu número. Maravilha. Bom, eu quero também falar para você que o nosso programa aqui vai estar sempre de portas abertas para você, né? E sempre será bem-vinda e também trazer aí motivação para os nossos ouvintes e os nossos internautas. Como é que o pessoal, os nossos ouvintes, podem entrar em contato com você
os seus cursos, para o seu atendimento. Pode passar essa... Tudo lá no Instagram, Elaine Santos Psicóloga. Aí tem as informações, pode me mandar mensagem, eu respondo. Tem um telefone lá também, minha secretária atende, vai direcionar tudo o que precisa, mandar o material, enfim. Bom, e eu queria que você também desse uma dica, né, para os nossos que você acha importante, ou falar de algum capítulo aqui que você acha relevante aqui também do livro para os nossos ouvintes. Olha, eu uso sempre uma frase: se você sabe como você funciona, fica mais fácil de lidar com a vida. Então, por exemplo, um celular. Se você sabe como ele funciona, bem mais fácil de você mexer com ele. Se você troca de modelo ou de aparelho, enfim, você vai sentir uma certa dificuldade. Mas a partir do momento que você aprendeu a lidar com ele, vai ficar tudo muito mais fluido, tudo mais fácil. Então, os autos. Autoestima, autovalorização, autorresponsabilidade. Construa o seu eu. Eu pergunto assim: quem é você? Aí me respondem: eu sou fulano de tal. Não, esse é seu nome. Quem é você? Eu sou CEO da empresa tal, ou coach técnico, enfim. Tá bom, mas quem é você? Eu sou casado, tenho 2... Não. Quem é você? Não sei. A gente não foi ensinado a olhar para a gente mesmo, sabe? Se eu disser assim: puxa vida, eu sou muito bom profissional, vão falar: nossa, aquele cara lá é arrogante. Isso eu chamo de autovalorização. Claro que não precisa sair falando para todo mundo, mas para o espelho é importante você olhar. Eu gosto do que eu faço, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Isso te traz segurança e autoridade. Agora, isso é autovalorização. Arrogância é outra coisa completamente diferente. Então, você precisa ter uma alta autovalorização e, mesmo assim, ser altruísta, poder ajudar o outro, ser empático, mas não ficar refém. Sabe? A marionete, aquele bonequinho, tem a parte que controla e tem a parte que é controlada. Pega a parte de cima, é a sua vida. Você acorda com você, fica com você 24 horas por dia. Se a companhia não for agradável, fica complicado. Então, primeiro, agrade você primeiro, depois o outro, mas você primeiro. Tenho vários exemplos para dar da árvore. Primeiro, a árvore é assim, ó. Pensa numa árvore. O tronco da árvore é você. As raízes são as nossas experiências de vida, que é aquilo que vai segurar a gente em pé. Os galhos são os nossos papéis da vida. Então, você pode ser tio, tia, avô, funcionário, dono de uma empresa, namorado, namorada, marido, pai, filho, enfim. São os papéis da vida. Se um desses galhos balançar mais forte e não tiver estrutura, a árvore cai. Então, seja um bambu. O bambu tem raízes profundas. Ele balança na tempestade, mas ele apruma e vai. Então, essa é a minha dica. Seja um bambu, então. Seja um bambu, no dia a dia. seja Eu você. gosto dessa parábola também, desse conto aí, né? Eu quero insistir um pouquinho aqui mais, Elaine, com você, na parte do equilíbrio emocional. Para a dona de casa, às vezes, que está pensando em mudar de carreira... teve uma dificuldade no seu serviço, na sua empresa, no seu negócio, né? Dá uma dica para nós, nos oriente, como é que nós lidamos com isso. O importante é você ter o seu sonho, a sua vontade, aquilo que você quer fazer. Eu sempre digo assim: escolha uma faculdade, um trabalho, seja o que for, aquele que você levantaria todos os dias para fazer, mesmo que você não ganhasse nenhum dinheiro. Essa é a sua paixão, é isso que vai te motivar. Óbvio que a gente precisa do dinheiro, porque tem conta para pagar. Mas a motivação precisa ser essa, aquilo que vem do fundo do seu coração, o que eu quero realmente. Limpar essas crenças. Hoje eu sou uma empregada doméstica, eu não posso ser uma dona de empresa. Pode. Você pode até ser o que você quiser. Dona de empresa, dona de franquias, dona de uma multinacional. O que a gente precisa entender é o processo.
Então, eu quero passar por esse processo agora. Para eu sair do ponto A para o ponto B, qual é o caminho que eu vou ter que trilhar? Eu estou disposta a fazer isso ou não? Porque na nossa cultura tem muitas crenças paralisantes. Você nasceu humilde, você vai ser humilde para o resto da vida. Por quê? Se você tem uma cabeça para pensar, se você tem oportunidades, você tem o foco nisso, aonde você quer, você vai conseguir. Eu chamo de percepção seletiva. Então, começa a pesquisar alguma coisa, por exemplo, a como me tornar um empreendedor de sucesso. Não esses cursos, mas, por exemplo, como me tornar um empreendedor no ramo de hotelaria. Você só vai ver propaganda sobre isso. Ah, agora o mundo inteiro quer fazer esse curso. Não, é percepção seletiva. Onde está seu foco, está a sua atenção. O importante é igual acelerador de carro. O acelerador ele tem um limitador. Ótimo, é bom que fique mesmo. Mas, para a vida, não. Às vezes a gente precisa acelerar um pouco mais, depois recuar. Mas, de novo, não deixe o medo crença te paralisar. Vá atrás do que você quer. Você é daquelas motoristas que pisa no freio ou acelera? Ah, eu acelero. Quando eu estava na faculdade, eu falava, não, gente, não dá para terapia ficar todo esse tempo, eu não me identifico dessa maneira, desenvolvi meu método. Aí falei, não, pera, eu preciso fazer um pouco mais, as palestras, aí, não, preciso um pouco mais, o livro, os artigos, eu escrevo vários artigos, participo de vários programas também, o que eu puder comunicar, então isso para mim, eu sou paciente, então eu espero um momento, ok, mas tirar o pé do acelerador não é o meu perfil. Tá certo. Eu tenho acompanhado alguns trabalhos, até voluntário, Elaine, me refiro aqui mais na área de segurança, né? Dá uma dica aí para as pessoas que se aposentam, ficam desesperados, demora. Tem uns que passam mal, tem outros que sofrem muito essa ausência, né, do trabalho, aquele dia a dia e tal. Eu conheço bastante gente com isso, né? Como é que se orienta ou dá uma dica para essas pessoas assim lidar com isso, né? Eu sei que tem algumas profissões que têm uma transição, eles vão se preparando e tal, mas não é bem assim você desligar lá a chavezinha, né? Exatamente isso. Se programar para a transição é uma parte bem importante, mas o emocional vai falar mais alto. Aí, puxa vida, agora eu não tenho mais trabalho, eu não sou mais produtivo, eu estou fora do mercado de trabalho. Quem é que está falando? O senhor negativo. Vamos pensar no lado positivo? Que bom que eu cumpri a minha parte, tudo aquilo que eu podia fazer, me dediquei, fui um excelente profissional. Agora, eu já cumpri a minha missão, o que eu quero fazer daqui para frente? Esse ciclo eu já acabei. Não precisa ser necessariamente uma coisa triste. Por quê? As mudanças assustam, mas elas são sempre para melhor. Olhar o lado positivo, né? Sempre. Bom, eu quero também aproveitar um pouco a tua presença aqui no nosso programa, com nossos ouvintes, né? E que você fale por que te inspirou você ser uma autora, escrever um livro, fazer essas participações aí em colunas, artigos, matérias, né? Especialmente o do livro, Elaine. Olha, é o primeiro? É o primeiro. É o mais recente? É o mais recente, já estou com outro na cabeça, preciso tirar ele da cabeça e colocar, mas não, por enquanto estou sem tempo de escrever. Estou preparando um curso também sobre educação emocional, porque qual que é meu objetivo de vida? É transformar vidas. Então, assim, a pessoa que chega até mim, no consultório ou numa equipe, enfim, a minha meta é isso, eu vou transformar essa vida. Eu não pode deixar mais a pessoa em sofrimento. Então, tudo isso que eu produzo é para mudar a vida do outro. Por exemplo, eu tenho muito do lúdico, então eu tenho duas personagens, tenho várias, mas duas que fixam bastante, a gente pode até colocar isso de desafio para quem está nos assistindo. O Pincher e a jiboia.
O Pincher é aquele cachorrinho de 2,5 centímetros, faz um barulho, grita, promete. Eu vou fazer, eu vou isso, eu vou te atacar. Banana. Você bate o pé e corre. Só é barulhento, dói o ouvido. A jiboia, ela é paciente, silenciosa, assertiva. Ela não perde o foco no olhar. Se precisar recuar, ela recua. Espera pacientemente até dar o bote certeiro. Então, eu passo isso para os meus tanto pacientes atletas quanto não atletas. Não seja pincher, seja jiboia. E aí, eles fixam isso. Então, através dessa maneira, como eu ensino, tanto do método Ken, quanto do livro, muitas pessoas elogiam muito, porque é uma linguagem fácil para entender, não é uma linguagem acadêmica, não é para profissionais da área, sim para pai, mãe, cuidadores, tio, tia. Então, o meu objetivo de vida é esse, é transformar a vida do outro para melhor. Quem que você tem como inspiração, como herói? Olha, a minha primeira inspiração foi meu pai, um cara muito correto, não está mais aqui, muito determinado. Ele dizia sempre assim: filha, ande de cabeça erguida, ajude quem você encontrar pela frente. É importante a gente... conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E hoje, assim, o meu mestre, César Romão, é um oráculo, ele é fantástico. Eu estava com anos Ele querendo... esteve recentemente aqui, abrilhantando aqui o nosso programa. Ele é maravilhoso. Qualquer coisa assim que você tem 10 minutos com ele que ele fala é um aprendizado absurdo. Ele tem uma sensibilidade de entender o outro, o que a pessoa quer e precisa, que é fantástico. E aí eu o conheci e eu sempre estava com esse sonho de escrever o livro. E começava a escrever, escrevia o capítulo, tentava não conseguia. Eu falei, deixa para lá, vamos escrever sobre o preparo mental no esporte, vamos escrever isso. E aí, quando eu fiz a primeira aula com ele, ele entendeu tudo. Escreva o prefácio. Eu disse, mas como? Escreva. Escrevi o prefácio, ele aprovou 100%. Eu falei, meu Deus, já estou feliz. Aí, bom, resumindo, eu escrevi meu livro em 1 mês e meio. Ele entendeu o jeito que eu escrevo e 1 mês e meio meu livro estava escrito. Ele é fantástico, ele é meu mestre. O César também é um amigo meu, pessoal, irmão meu. Ele também me deu umas dicas sobre oratória, E confesso para você, eu estou também escrevendo alguns livros, né? Até vou te convidar, já não é convidar, te convocar aí para o lançamento do nosso livro. Que dia que está marcado? Dia 23/6 e dia 23/7. Teremos 2 lançamentos, então, de 2 livros. E você não está convidada, Helene. Você está convocada para estar lá presente, né? Também pode levar seu livro, né, para o pessoal conhecer. Obrigada. E o César foi uma pessoa que também me ajudou, me inspirou, né, para ter coragem de escrever. Eu confesso para você que em 2010 eu escrevi dois e-books, né, e ficou na gaveta lá, né, e agora recentemente eu resolvi também criar coragem, e o César também foi uma dessas pessoas que me animou, me inspirou também. Eu gosto também muito dele como ser humano, como escritor, como autor, né? Porque ele tem uma bandeira que é a minha, que é da educação. Sim, né? Conheci sim. ele através de um projeto que ele teve e perguntei qual que era a bandeira. Ele falou a educação. Então, desde aquela época, a gente estamos aí sempre juntos aí, e ele sempre contribuindo aí com tudo que ele pode com nossas instituições. Ele é um agente transformador. Ele tem um livro, Roque, chamado Fábrica de Gente. Leiam. Esse livro qualquer coisa que eu disser vai ser um spoiler, mas na década de 80 ele fez um projeto tão transformador, mas tão transformador, que isso mostra quem é César Romão. Eu sou fã desse livro. Onde eu vou, eu falo sobre esse livro. Uma dica aí para os nossos internautas aí conhecer. Como é que é o nome do livro? Fábrica de Gente. Olha que lindo. Fábrica de Gente. Fábrica de Gente. Muito interessante. Muito bacana. Elaine, eu vou perguntar para você aqui, o que você acha do esporte artes marciais?
Ah, eu gosto bastante. É. Ensina disciplina. Meus filhos de pequenininhos foram fazer Kung Fu. Eu fui psicóloga de várias equipes também, de artes marciais. E, para mim, mostra uma disciplina, respeito, resiliência, autocontrole. Porque ali você está sendo derrubado várias vezes, derrubado. E a gente faz uma analogia para a vida. Quantas vezes a gente é derrubado na vida? E será que a gente precisa ter força para levantar? Será que a gente tem força para levantar? E, para mim, as artes marciais ensinam muito isso. A você cair, mas você vai levantar. Porque o verdadeiro vencedor E não o é... quanto mais rápido você levantar... melhor. Exatamente. Exatamente. Eu sempre falo isso. Perfeito. E isso também é na vida. Então, a vida, o sucesso, não é sobre quantas vezes você caiu. É sobre quantas vezes você conseguiu levantar e o quão rápido foi isso e você retomou. Então, a mesma coisa do foco. Balancei, ok. Respira, apruma e vamos lá de novo. Então, eu sou muito fã das artes marciais. Você pode cair 7 vezes, mas você tem que levantar 8, né? Aham, exatamente. Só que cada vez que você cai, ou melhor, cada vez que você levanta mais forte. Exatamente. Eu fui preparador e técnico de atleta de seleção brasileira, né? Medalhista pan-americano, né? E eu sempre falei para os meus atletas, continuo falando, né? Que você falou aqui no nosso programa, não é questão de você tirar o primeiro lugar, né? E achar que está tudo perfeito, né? Exatamente. Fazer uma analogia ou fazer pensar, né? Como é que você chegou lá ou se você perdeu, né? Por quê, né? Eu sempre falo que o segundo é o primeiro a perder, né? A competição. E sempre eu vejo, às vezes, o perdedor ganhou mais do que o que ganhou a medalha de primeiro lugar, né? Sim. Se ele souber aproveitar isso. Exatamente. Bom, nós estamos indo aí para o final do nosso programa, né? Passou tão rápido. Passou mesmo. E eu queria agradecer muito a tua presença, tá? Agradecer o presente que eu ganhei também, né? Mais uma vez aqui para os nossos ouvintes. Tá na bio aí do nosso programa como é que faz a aquisição, que adquire o livro, tá? Tenho certeza que vai ser muito muito bom para quem tiver o privilégio de ler, né? E eu ainda fui presenteado com um autógrafo aqui, né? Da minha amiga, colega, professora, né? Atleta, né? Também fui atleta, fui técnico, né? Sintonizados. Prefácio de César Romão, esse livro. Olha que presente que eu ganhei. Exatamente. Bom, nós aqui no nosso programa, Elaine, a gente sempre trata as pessoas com carinho e, como eu te falei, as pessoas que a gente gosta. E todos os nossos convidados a gente presenteia com o nosso programa da Conexão, tá? Uau, muito obrigada. Presente para você, uma lembrancinha. Não, é uma lembrança maravilhosa. Eu coleciono caneca. Aí eu estava de olho naquela e dizia, gente, será que a caixa está vazia ou não? Aí eu falava, acho que eu vou pedir depois. É sério, eu coleciono caneca. Todo programa que eu vou, e esse é exclusivo, personalizado com o seu nome. Lindo. Né? Em azul marinho, em azul, a cor da psicologia, que carinho. Olha isso. Conexão mesmo. Obrigada. Conexão IPAR. Bom, agradecemos primeiramente a nossa convidada, a nossa produção, toda a equipe nossa aqui que produziu o nosso programa. Lembrar aos nossos ouvintes que a gente passou a partir de hoje para as 19h20 e o próximo programa também da mesma forma. Tem alguns dias que nós vamos fazer com 2 convidados, será meia hora para cada convidado. E hoje a gente quis aproveitar um pouco mais o conhecimento da nossa convidada e nossa amiga. Uma mensagem final, Elaine, para os nossos ouvintes aí.
Olha, viva sem medo, elimine todos os seus medos que são crença, aquele que te paralisa, porque a vida passa. Se você estiver sentado no sofá chorando na sua casa, a vida está passando. Não que não seja para chorar, senta, chora, mas levanta e caminha. Não desista dos seus sonhos jamais. Não desista dos seus sonhos jamais. Inscreva no nosso canal Conexão Impar, divulgue, colabore, apoie, mande sugestões e participe do nosso programa. Muito obrigado pela audiência e, Elaine, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, eu adorei. Muito bem acolhida, muito bem recebida, ganhei até chocolate. Obrigada. Faz uma... Pega a sua que eu pego a minha. Você tem essas duas opções. Agora comigo.